Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa videoaula, e nesse vídeo eu vou mostrar o conteúdo que você vai aprender nesse curso, que na aula passada nós vimos o problema da transportadora que nós queremos resolver com a utilização dos algoritmos genéticos, e agora eu vou mostrar um pouco da teoria que você vai aprender e também uma demonstração prática do algoritmo genético que será desenvolvido. E o primeiro tópico que nós veremos será uma breve introdução e principalmente uma diferença entre algoritmo evolucionário e algoritmo genético, que muitas vezes é feita uma confusão, como se os dois fossem a mesma coisa. Nós veremos algumas definições e diferenças entre essas duas técnicas. Logo após, nós veremos os componentes de um algoritmo genético, ou seja, todos os passos, os processos que envolvem a criação desse tipo de algoritmo. E logo na sequência nós vamos trabalhar com os componentes principais. Nós temos o conceito aqui de indivíduos. Depois nós vamos trabalhar com o crossover, que também é chamado da reprodução. Logo após a mutação, a seleção dos indivíduos. Então, quando você trabalha com esse tipo de algoritmo, você seleciona aqueles indivíduos ou aquelas soluções que apresentam os melhores resultados. Então, nós veremos todos esses conceitos na teoria e já vamos fazer a implementação. Que esses conceitos de algoritmo genético, quando você vê eles somente na teoria, às vezes acaba ficando um pouquinho difícil de você entender e associar com a programação. Então, o que nós faremos nesse curso é ver um pouco da teoria e já fazermos a implementação aplicada na resolução daquele problema da transportadora. Depois que nós construirmos o algoritmo genético completo, nós veremos como fazer a geração de um gráfico para fazer visualização dos resultados. E depois vamos trabalhar também com uma base de dados no MySQL. E quando você quer trabalhar com problemas comerciais, vamos supor que você quer dar uma consultoria para uma empresa utilizando algoritmos genéticos, o que vai acontecer é que a empresa terá uma base de dados e você vai precisar fazer o carregamento dos dados, fazer a aplicação do algoritmo genético em uma base de dados real. Então, isso que você vai aprender nesse tópico. E, por fim, nós vamos trabalhar com os algoritmos genéticos utilizando essa biblioteca GA, que é o Genetic Algorithm do R. Então, inicialmente, nessa parte aqui de cima, você vai aprender a construir o algoritmo genético do zero, utilizando a linguagem R, sem a utilização de bibliotecas adicionais. E nessa parte, que na verdade é um bônus aqui do curso, que você vai aprender a utilizar uma biblioteca e você vai comparar, inclusive, os resultados. Então, você vai perceber que quando nós utilizamos a biblioteca e quando utilizamos a programação manual, nós teremos resultados muito similares. Aqui eu estou com o RStudio aberto, com o arquivo algoritmo genético.r. Então, aqui você pode anotar toda a codificação que nós vamos desenvolver, tudo passo a passo. E se eu executar todo esse código, perceba que ele mostrou várias mensagens aqui com as soluções. Então, nós colocamos aqui para rodar 100 vezes, quer dizer que ele vai trazer 100 soluções, e a tendência é que quando ele chega mais perto da centésima solução, da centésima geração, que nós temos esse G aqui, ele vai ter um resultado mais interessante. Então, se você observar aqui, ele está colocando o nome dos produtos que devem ser inclusos no carregamento. Aqui, inclusive, nós estamos fazendo a conexão com a base de dados. Perceba que nós temos aqui esse código fixo, que é aquele que eu mostrei lá na aula anterior, com aqueles produtos fixos que nós vamos trabalhar primeiramente. E daí aqui nós percorremos a base de dados no MySQL, que inclusive nós temos mais produtos. Então aqui você já pode visualizar como que vai ficar essa execução utilizando a base de dados. E esses nomes que eles estão aparecendo aqui é a resposta final. Por exemplo, você vai indicar para a empresa que ela deve levar 6 iPhone 6, deve levar 2 TVs de 55, levar 3 TVs de 50, mas aqui nós temos algumas TVs de 42 polegadas. Ele vai levar aqui o ventilador, o micro-ondas. Então, o resultado final da execução desse algoritmo genético, que é o que nós faríamos até o final do curso, é que você passe para a empresa qual será a solução desse problema, quais produtos que ela vai levar. Aqui nós temos um exemplo que vai mostrar a evolução das soluções. Aqui na primeira geração, ele tem um valor bem pequeno, que passa aqui um pouquinho de 48 mil, 49, 50 mil reais, que é o preço da carga.
conforme ele vai evoluindo, aqui para cima ele tem a tendência a dar uns valores maiores, aqui perto da geração 100. Então ele passa aqui de 56, chega quase aqui em 60 mil reais, que é o valor total da carga. Claro que aqui ele cai um pouquinho, cai bem aqui para menos de 48 mil reais. Então aqui nós temos os valores das soluções e o objetivo é você selecionar aquela que maximiza o valor. Então você pegaria essa solução com o melhor valor, que na verdade é essa que você está visualizando aqui, e ele vai dizer qual que é o total da carga, ou seja, quanto de espaço que você vai usar no caminhão, quanto que você vai ganhar, levando esses produtos que ele está listando aqui. Com relação aos pré-requisitos, é interessante que você conheça a lógica de programação, principalmente os comandos if e o for, porque nós vamos utilizar bastante durante esse curso. Conhecimentos básicos sobre o R também é interessante que você tenha, não conhecer a linguagem em profundidade. Caso você conheça um pouco sobre lógica de programação, você não vai ter dificuldade de acompanhar a codificação. Noções sobre orientação a objetos, principalmente classe, objeto e atributos, porque nós vamos trabalhar com várias classes a cada item que nós vamos desenvolver. Nós teremos uma classe para representar os indivíduos, uma classe para representar os produtos. Então é importante que você tenha uma breve visão sobre orientação a objeto. Com relação à inteligência artificial, não são necessários conhecimentos prévios, então se esse for o seu primeiro curso na área de IA, então você vai conseguir acompanhar sem problema nenhum. Não são necessários conhecimentos sobre banco de dados, conforme eu mostrei anteriormente, nós vamos fazer um exemplo com o MySQL, porém vai ter aulas específicas somente sobre a instalação do MySQL, ou seja, nós vamos criar uma tabela de produtos passo a passo. Então, caso você não tenha muito conhecimento sobre banco de dados, você também vai conseguir acompanhar sem problemas. O nível do curso é considerado para iniciante, ou seja, caso você esteja iniciando nessa área de algoritmos genéticos, esse talvez seja o curso ideal para você, porque você vai aprender os conceitos bem passo a passo com a respectiva implementação e principalmente aplicado em um problema real. Caso você já tenha algum conhecimento sobre algoritmos genéticos, talvez o curso vai te trazer uma visão geral, caso você queira relembrar algum conceito. E com isso nós fechamos essa videoaula. Você teve uma breve visão geral do conteúdo que vai ser abordado e na próxima aula você vai ter uma visão um pouquinho mais teórica sobre os algoritmos genéticos e os algoritmos evolucionários e logo em seguida nós vamos dar início às implementações. Obrigado e até lá!